Opa! E aí, galera, beleza? Então agora a gente já sabe nomear os hidrocarbonetos de cadeia normal e a gente também conhece os radicais e a gente viu que somando radicais a gente consegue produzir os hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Então vamos usar os conhecimentos das duas aulas para aprender a isso aqui, a dar o nome dos hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Tá? Você está chegando agora? Eu realmente aconselharia você dar uma olhada nas duas aulas anteriores. Mas se a tua dúvida é só aqui, pode seguir comigo. Sou Luiz Eduardo Aleotti, tamo junto aí, vamos começar isso já. Tá? Vamos começar lembrando o que é a cadeia, né? Como é que é a diferença de cadeia normal e ramificada, já que eu estou falando aqui. Cadeia normal é aquela que só tem carbonos primários ou secundários. Né? É aquela que você consegue fazer uma linha entre os carbonos, não necessariamente reta, né? Mas você pode fazer uma linha assim, por exemplo, pegou todos os carbonos, isso aí é uma cadeia normal. A ramificada ela tem ao menos um carbono terciário ou quaternário. Se ela tem um terciário, seria uma coisa desse tipo assim. Então você não consegue fazer uma linha que passa por todos os carbonos, sem ter que riscar de volta ao mesmo lugar. Tá, a gente viu lá como é que dava o nome para as de cadeia normal. A ramificada, a gente vai ter que seguir esses 4 passos. Na verdade, esses 4 passos não são para hidrocarbonetos de cadeia ramificada, são para compostos orgânicos de cadeia ramificada. Até vou colocar umas coisinhas a mais que a gente só vai ver mais para frente. Mas vamos indo com calma. Quais são esses 4 passos? Primeiro, a gente vai localizar a cadeia que a gente chama de principal. Depois que a gente já tiver marcado a nossa cadeia principal, a gente vai localizar os radicais orgânicos. Né? A gente vai olhar os grupos orgânicos que estão ligados nessa cadeia principal. Eles vão estar agindo como se fossem radicais que tivessem ligado ali. Depois a gente vai numerar os carbonos da cadeia principal, seguindo algumas regrinhas. E por último a gente vai dar o nome mesmo. A gente vai dar o nome dos radicais, com a posição que eles estão, importante, né? E seguido do nome da cadeia principal. Então vamos por parte. Primeiro, localizar a cadeia principal. O que é a cadeia principal? Ela é, em geral, a sequência mais longa de carbonos. Ah, é a linha reta mais longa? Mais ou menos. Né? Ela pode... Nem sempre ela é tão aparente, tão óbvia, tá? Nessa cadeia principal, ela é a sequência mais longa de carbonos que contém o grupo funcional. Os hidrocarbonetos não têm grupo funcional, né? Que eles só têm carbono e hidrogênio. Mas o grupo funcional é aquilo que caracteriza uma função orgânica aqui. Então, ele precisa estar na tua cadeia principal, se você tiver. A gente vai ver a partir da próxima aula lá. Você vai ter que ter, de preferência, todas. Se não for possível, o maior número possível de insaturações dentro dessa cadeia principal também. E caso, depois que você seguiu esses 3 passos, você tenha um empate entre 2 possíveis cadeias principais, que é muito raro, daí você vai escolher o que tiver mais ramificações, o que você tiver radicais menores. Ó, exemplozinhos aqui. Essa primeira aqui da esquerda é bem óbvio, né? Qual é a cadeia principal? Primeiro a gente está falando só de cadeia principal. Todo mundo vai querer marcar isso aqui como cadeia principal. Mas veja que aí tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Mas eu posso marcar essa como a principal. Também tem 5 carbonos. Eu posso marcar essa como a principal. Posso marcar essa como a principal. Qualquer sequência de 5 carbonos eu posso marcar. Posso marcar até essa aqui. Por quê? Porque isso aí são todos
Todas essas cadeias, na verdade, são o mesmo composto, são só as ligações giradas. Como são todas iguais, daí não tem como seguir aquelas regrinhas, não faz a menor diferença. Mesma coisa para o próximo composto aqui. A gente precisa ter a tripla na nossa cadeia. Então já vamos marcar aqui. Só que aqui, tanto faz qual desses metil vai estar para dentro da cadeia. Podemos deixar reto mesmo. Só olhando aqui para o anterior, não faz a menor diferença qualquer coisa que a gente escolher, na verdade. Esse aqui, você tem que deixar o... cadeias que estavam erradas, que você não pode usar. Como aqui, você marcar isso, por exemplo, como sua cadeia principal. Estaria errado. Marcar isso como cadeia principal? Está errado. Marcar uma cadeia principal aqui. Ou aqui. Não. Esse aqui é uma sequência de 4 carbonos e que tem que ter essa tripla. E o outro é uma sequência de 5 carbonos. Mas você pode ter coisas mais complicadas, tipo isso aí. Esse aqui tem que ter a dupla na principal. Aqui, não vou pôr o CH3, né? Melhor e reto. Chegou aqui, posso ir para cima, para baixo ou seguir reto. Para cima são 2 carbonos, para baixo são 3, mas você não consegue pegar todos numa cadeia só. Você vai pegar 2 e um vai estar separado. E para frente são 3 carbonos. Então, também, por coincidência, não era o que eu queria exatamente, todos esses aqui, a cadeia principal você pode dar reta. E o último composto aqui? Bom, aqui a gente toma cuidado. Esse aqui tem vários jeitos de errar. Primeiro jeito de errar, fazer reto. É reto. Esse é o maior número de carbonos que a gente consegue? 5. Não é, né? Ah, então você quer o maior número de carbonos? Então vamos marcar assim. Maior número que dá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. É esse o correto? Também não é, né? A gente tem que ter o maior número possível com as insaturações lá dentro. Então a gente vai pegar esse aqui, aqui. Essa é a nossa cadeia principal. É uma cadeia de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, sendo que tem uma dupla. Beleza? Beleza identificar a cadeia principal? Com bastante treino fica bem fácil, tá? Tem que treinar isso aí. Próximo, a gente vai localizar os radicais orgânicos, os grupos orgânicos que estão substituídos ali. A gente vai considerar que cada ramificaçãozinha que saiu é um radical orgânico que se ligou ao hidrocarboneto que a gente tinha ali originalmente na cadeia principal. A gente vai localizar e ver o nome de todos esses radicais. Então, primeiro aqui, a nossa cadeia é isso. O que a gente tem de radical? Esse e esse. Bem fácil, né? 3 radicais são iguais, os 3 são CH3. É um carbono, metil. São 3 metil que tem aqui. O próximo, também, né? Aqui e aqui, os dois são metil. Aqui vão ter mais grupos, olha só. Esse aqui, metil. Esse aqui, metil. Esse aqui, ó, já não é um metil. São 2 carbonos. 2 carbonos etil. E esse aqui, é um etil e um metil? Não, né? Isso aqui é isso aqui, ó. Três carbonos, propil. Mas está no do meio ali, é o isopropil.
Beleza? E a próxima? Qual que era a principal mesmo? Essa aqui. Aí ficou fácil, né? Metil, metil, isopropil. Tranquilo? Então vamos para o próximo passo, que a gente vai numerar os carbonos da cadeia principal. Não esquece agora as ramificações. Como que vai ser isso? A gente vai pôr o carbono 1 numa extremidade. Não vai começar a numerar do meio e colocar aleatoriamente, né? O 1 vai ser numa extremidade. Primeira preferência vai ser na extremidade mais próxima do grupo funcional. Hidrocarboneto não tem, riscamos isso aí. Depois, a mais próxima da insaturação. A que for mais próxima da ligação dupla ou tripla. Se não tiver, a gente ignora. Se for igual, daí a gente vai... Se os dois tiverem uma ligação dupla perto, daí a gente vai para a próxima regra, que é a mais próxima das ramificações. É a mais próxima da primeira ramificação que a gente escrever. A gente vai ver na próxima regrinha qual que a gente escreve primeiro, tá? Então aqui, cadeia principal. Aonde que vai ser o 1? Não tem grupo funcional. Não tem insaturação, vai ser o mais perto das ramificações. Como a gente tem, tanto faz, esse aqui está a um passo de uma ramificação, esse aqui está a um passo. A gente vai pegar o que tem mais ramificações nele nesse caso. Então aqui é o carbono 1, 2, 3, 4, 5. O próximo. Cadeia principal é essa. A gente vai pegar o mais perto das ramificações? Não, a gente vai pegar o que está na insaturação. 1, 2, 3, 4. Beleza? E agora? Bom, ficou fácil também, né? Porque a gente vai pegar o mais perto da insaturação. Nesses aqui, os dois têm insaturação. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu acho que eu tinha falado que tinha 7 nessa. Não sei. Bom, são 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esse é o número deles. E a próxima aqui é essa cadeia aqui, que a gente vai numerar também a partir da insaturação. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tranquilo até aqui a numeração? Treino também. Bem simples isso. E agora vamos dar um nome de verdade para essas coisas. Como que a gente vai dar o nome? A gente vai dar o nome de cada um dos radicais, que a gente já tinha visto os nomes ali atrás, e dá com a posição deles, seguido do nome do hidrocarboneto da cadeia principal. Se tiver, lembra, a gente tem que indicar a posição das insaturações. É assim que isso aqui, na verdade, é regra lá para dar nome para hidrocarboneto de cadeia normal também. E importante, caso haja mais de um radical do mesmo tipo, a gente vai usar um prefixo extra de di, tri, tetra, penta, hexa, que vai dizer quantos tem desse tipo. A gente vai ver nos exemplozinhos, é mais simples do que parece. Observação. Aí o PAC, lá lembra, que ela que regulamenta esses nomes aí, essas regras são deles, recomenda que os radicais sejam citados em ordem alfabética, ignorando o di, tri, tetra lá. É o nome do radical. Mas vocês também podem encontrar por ordem crescente de complexidade, né? Começar com metil, depois com etil, depois com propil.
Mas o correto, o mais correto é usar a ordem alfabética. Então, vamos dar o nome disso aí de uma vez. Era essa a cadeia principal. Esses radicais. E aqui era 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui, ó, ele só tem metil. Então, ele vai ser um trimetil. Certo? Como que a gente vai dar o nome? A gente vai colocar o número de cada um dos metil. Ó, primeiro está no 2, riscamos esse. O outro também está no 2, 2. O próximo está no 4. 2, 2, 4. Lembra? A gente separa com vírgula os números. Trimetil. E daí o nome. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aí é um pentano. Tá? Pode pôr hífen ou pode só escrever junto. Acho que o mais correto, na verdade, não é o que eu fiz. É escrever trimetilpentano, tudo junto. Beleza? Não vou escrever o nome do resto, né? Vou perder muito tempo aqui escrevendo e a minha letra é feia. Vamos falando. Esse próximo, cadeia principal. 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o 3, 3. Né? É um 3, 3 dimetil. Como que é o nome desse aqui? Pode ser o 1-butino ou o but-1-ino. Que é o mais correto. Eu não gosto muito de escrever porque eu acho ruim de falar. Mas é o mais correto escrever assim. Então é o 3, 3 dimetil but-1-ino. Por que não 2? Não está no carbono 2 também? A gente sempre vai usar o menor carbono. Para pôr aonde está a tripla ali. Beleza? É o próximo aqui, ó. Cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quais são os grupos? Esse e esse. Aqui, ó, tomar cuidado. É a ordem alfabética, né, com o nome do grupo. Etil, metil, propil. Então é etil, metil, propil. Ah, mas é isopropil? Pois é. Aí também é uma briga. Tem gente que coloca o iso na frente ali. Então vai fazer etil, isopropil, dimetil. E tem gente que considera que é só propil. Tá? Então daí vai ser etil, dimetil, isopropil. O que não conta com certeza, o iso pode ser que conte, dependendo. Tem gente que considera que conta, tem gente que não conta. Eu não conto, tá? Mas o que nunca conta é quando tem di, tri, tetra, essas coisas. Então esse aqui, olha só o nome, isso aqui vai ser um 5-etil. Vamos escrever esse aqui que é grande. Daí vai ser 3, 4 dimetil. 5 isopropil. 8 carbonos. Carbanos é ótimo. 8 carbonos é ota. Então vai ser oct. Oct. 1-eno. 5-etil, 3,4 dimetil, 5 isopropil, oct 1-eno. Tá? Esse esqueci de volta. Esse hífen aqui não tem.
propiloctileno. Ou pode até ser, você pode até falar só 5-etil, 3,4-dimetil, 5-isopropil, octeno. Às vezes a gente considera, quando você fala só octeno, vai considerar que está na extremidade. Ou você pode falar 5-etil, 3,4-dimetil, 5-isopropil, 1-octeno. Ou ainda você pode pôr o iso ali antes, falar 5-etil, 5-isopropil. Até você pode colocar daí 5,5-etil-isopropil, 3,4-dimetil, 1-octeno. Tá? Vários jeitos de escrever, todos esses estão corretos, tá? E o próximo? O último aqui. Ele vai ser... Essa é a cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, aqui, aqui. Então vai ser o 3,4-dimetil, 2-isopropil, X1-eno. Então, 3,4-dimetil, 2-isopropil, X1-eno. Ou 3,4-dimetil, 2-isopropil, 1-hexeno. Beleza? Cansa, né? Tem que aprender a dar a dar o nome certinho para os compostos. Bem importante. Tá, e no caso dos cíclicos? Se a gente tiver um ciclano e que sai alguma coisa. Lembra do ciclano? São compostos fechados que só têm ligações simples. No caso dos ciclanos, a gente vai considerar, em geral, o ciclo como a cadeia principal. A não ser que a gente tenha uma cadeia muito grande com um ciclo pequeno, isso pode acontecer também. Tá? Mas, em geral, a gente considera esse ciclo como a cadeia principal. Se tiver só um radical, a gente não coloca número nenhum no ciclo, né? Porque não faz diferença. Qual é a posição? Se tiver mais de um, a gente coloca 1 no carbono que está ligado ao radical que vai ser escrito primeiro. Vamos relembrar que a gente pode ter em forma de bastão aqui os ciclos. Por exemplo, isso aqui, ó, eu nem precisava pôr esse CH3 para cima. Se só tivesse um tracinho para cima, indicaria que tem um CH3. Eu coloquei para a gente se confundir um pouco menos, ficar mais tranquilo. Então, ó, a gente vai ter, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esse é um ciclo de 5 carbonos. Isso aí seria, sozinho seria um ciclopentano. Mas tem isso aqui. Isso aqui, o CH3 é um metil. Então, esse aí é o metil ciclopentano. Ah, esse aqui é o carbono 1? É o carbono 1. Mas eu preciso falar que é um metil ciclopentano? Não, né? Qualquer lugar que tivesse esse metil aí, é como se a gente estivesse girando o nosso composto aqui. Não faz a menor diferença. Agora, o próximo aqui, que também é um ciclopentano. Só que esse aqui vai ter esse e esse. Agora, a gente vai precisar numerar. O 1 vai no que é escrito primeiro. O que a gente escreve primeiro? Metil ou etil? Isso, depende da regra que você está seguindo. Pode ser tanto a de complexidade quanto a alfabética. A mais correta é a alfabética. Então, por isso, eu vou pôr o 1 nesse carbono. Então, ele vai ser o que a gente continua girando daí, né? Vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele é o 1-etil, 4-metil, ciclopentano? Não, tá errado. Você vai colocar um número, o 2, daí vai ser o mais próximo do próximo radical. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse aqui é o 1-etil, 3-metil, ciclopentano. Por que eu não falei dos ciclanos e dos ciclenos juntos? Ciclino, vale para o ciclino isso aqui também.
Que ciclino quase não existe, né? São muito poucos. Porque o cicleno, ele segue a regra de que o ciclo é a cadeia principal, só que agora os carbonos que tem... O que é um cicleno? Ele tem é um ciclo com uma dupla ligação. Os carbonos da dupla ligação que vão ser os carbonos 1 e 2, e não os ligados a nada. Então, quase o mesmo desenho do anterior, ó, quando você tem esse risco duplo aqui assim, isso significa que é uma ligação dupla que está ali. Então, esse aqui não vai ser o 1 aqui. Não é 1 aqui. Não. O 1 vai ser lá na nossa dupla ligação. Tanto faz qual é o 1 e qual é o 2? Não, né? A gente vai colocar o 1 aqui. Porque esse aí é o mais perto da ramificação que está aqui. Então é 1, 2, 3, 4, 5. É assim? Não é. Tá errado, galera. Não é o mais perto da ramificação. Infelizmente, a gente tem que pôr na ramificação o menor número possível. Então, o 1 é esse aqui. Esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4 e esse é o 5. Entenderam? O 1 e o 2 sempre são os da dupla. E daí a ramificação vai ser o menor possível. Então, esse aqui é o 3-metil. 3-metil penteno. Preciso colocar um penteno? Não. Nesse caso aqui, se você só tiver uma dupla, se não for um pentadieno lá, que daí é bem mais... Opa, não é 3-metilpenteno não. Errei aqui uma coisa. Esqueci de um detalhe importante, né? É o 3-metil ciclopenteno. Não precisa não colocar a posição da dupla, porque se só tem uma dupla, ela sempre vai ser no carbono 1. Beleza? E o próximo ali? Bom, a gente sabe que o 1 e o 2 estão na dupla, mas o menor número tem que ser no radical que vai ser escrito antes, que são esses dois radicais, esse e esse. Então vai ser aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esse aí é um 3-etil, 5-metil, ciclopenteno. Beleza? Tranquilo, galera? Para terminar, vamos ver aqui os aromáticos, que são os derivados do benzeno. A gente considera aqui derivados do benzeno. Vamos considerar isso para dar um nome. Vamos falar sempre no benzeno. Se tiver só um radical, ele não vai ser numerado, né? Que nem nos outros ciclos, é a mesma coisa. Caso haja mais de um, a gente vai colocar o número 1 no carbono que tiver no radical que vai ser escrito primeiro, que nem ali. Ó, se a gente só tiver 2 radicais, a gente pode usar essa nomenclatura aqui, o orto, meta e para. Isso aqui, voltando lá, um composto que eu não comentei, que lá na primeira aula de hidrocarbonetos, que poderia ser, que é importante também, que tem um nome diferente, que é esse aqui. A gente comentei na aula passada, eu acho. Esse aqui, que é o tolueno. Tá? Então, com isso aqui, você vai considerar o orto, meta e para. Se a gente tiver aqui, ó, orto significa que tem radicais nas posições 1 e 2. Então, é nessa posição e nessa posição. São vizinhos. A gente falou isso na aula passada, né? Isso é orto. Se tiver na posição 1
e 3, que é a posição um grupo, pula um outro grupo. 1, 3 é meta. E se você tiver opostos, que é o 1 e 4, isso é o para. Então vamos lá. Vamos dar um nome. Esse aqui, ó, é o tolueno, que também pode ser chamado de metilbenzeno. Também tá certo. Beleza? Esse aqui, ó. Esse aqui tanto faz qual é o 1, se o 1 é esse ou o de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o 1,4 de metilbenzeno. Pode ser um para? Pode. Já vamos para lá. Já vemos isso de volta. E esse aqui, o próximo? O 1 vai no que é escrito primeiro. A gente fala o etil primeiro. Então é 1 aqui. E o 2 agora vai nesse aqui. Porque a gente tem que ter o próximo radical, tem que ser o menor número possível. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não vai ser o 1 etil, 3, 6 de metil. Não, né? É o 1 etil, 2, 5 de metilbenzeno. E por último, ó, esse aqui, tá? Esse aqui tá meio fora de posição, né? Ele tá ligado com esse carbono aqui. Tudo bem. Ó, esse próximo vai ser o que podia ser 1, 2, ou 1, 2 ao contrário. Esse a gente pode chamar de orto de metilbenzeno. O próximo aqui, ó, é o meta, né? Ao invés de ser 1, 3, meta de metilbenzeno. E o último aqui, ó, você pode chamar de, ó, o 1 seria aqui, né? Esse é o 1, 2, 3, aqui é o 4. Poderia ser 2, 3 e 4? Poderia, só faz diferença o 1 e o 4. Esse aqui poderia ser o 1 etil 4 metilbenzeno, ou pode ser o para etilmetilbenzeno. Beleza? Tranquilo, galera, com esse nome? Não é tão complicado assim, né? Mas tem que estudar, tem que treinar, com isso a gente consegue fácil. É muito importante que você estude bem essa aula, que você aprenda bem isso aqui, porque a partir da próxima a gente vai começar a ver outras funções. E a gente vai precisar aplicar esses conceitos aqui, dessa nomenclatura, para dar um nome para as outras também. Beleza? Então é isso aí, galera. Obrigado pela atenção. Vão estudando. Entra lá no site da Cultive. Vai lá, entra no fórum se tiver dúvida. Não fique com dúvida para trás. Tem que resolver isso aí. Beleza? Obrigado pela atenção, galera. E até a próxima. Fui!